Esse mundo é um lugar maluco. 3 milhões de anos atrás, Australopithecus procurava por comida nas savanas africanas enquanto evitava predadores. Hoje, aqui estamos nós, nos comunicando na velocidade da luz, falando sobre ele. Nas urgências da rotina, frequentemente esquecemos de pensar sobre as questões profundas da nossa existência. Por exemplo, de onde viemos? Com nossos lares confortáveis, cidades imensas, aparelhos tecnológicos e realidades virtuais, nos sentimos desconectados do mundo natural. Mas o mundo humano nunca deixou de ser a natureza, e o aparelho em que você assiste esse vídeo nesse exato momento, de alguma forma foi moldado pelas nossas mãos a partir de paus, pedras e água. Transformar os elementos e recursos da natureza em celulares de última geração não foi fácil e nem rápido, mas é um feito tão absurdo que chega a ser capaz de nos fazer esquecer que somos animais. Como chegamos até aqui? Como e quando nos tornamos humanos? Esse tem sido um assunto sensível ao longo da história, talvez pelas profundas crises existenciais que causam em alguns e o fascínio e sentimento de pertencimento que provoca em outros. Mas uma coisa é certa: nossa história é um dos capítulos mais psicodélicos e improváveis da história da vida nesse planeta, e até mesmo desse universo. E ela não foi nada fácil. Tivemos que atravessar mudanças de todos os tipos, competir com animais poderosos, passamos de presas a predadores, enfrentamos o frio, a fome, a seca e uma imensidão de doenças e tragédias que se estendem até hoje. Pela primeira vez, pelos últimos 40 mil anos, existe apenas uma espécie humana nesse planeta. Mas durante toda a nossa existência, convivemos com outros humanos de formas que só estamos começando a entender. Hoje você vai conhecer a nossa trajetória evolutiva recente e a de outras espécies mais aparentadas conosco do que com nossos parentes viventes mais próximos, os chimpanzés. Nossa história será contada em 3 atos, cada uma com seus protagonistas. Prepare-se para conhecer a si mesmo como nunca antes. Essa é a história da evolução dos humanos. A primeira coisa muito importante para entender sobre a evolução humana é que essa imagem, uma das mais poderosas do mundo, está completamente errada. A famosa iconografia da escada tenta representar uma suposta transformação de um chimpanzé em um ser humano, lentamente se levantando e passando por fases corcundas pelo caminho, uma imagem capaz de causar calafrios e pesadelos em biólogos evolucionistas. Isso porque não só nós não descendemos dos chimpanzés, como nenhum ancestral nosso jamais andou sobre os nós dos dedos como eles fazem, uma caminhada que chamamos nodopedalia, um modo de locomoção evolutivamente recente, como a nossa caminhada bípede característica. E certamente nunca existiu nenhuma espécie que ficasse o dia inteiro corcunda em uma pose intermediária desconfortável. Humanos e chimpanzés são igualmente, entre aspas, evoluídos, porque evolução não significa melhoria e nem avanço, é apenas a mudança ao longo do tempo. Nossas espécies compartilham um ancestral em comum que viveu cerca de 7 milhões de anos atrás. A iconografia da escada sugere que um se transformou no outro, mas a história é muito mais complexa, já que várias espécies de hominíneos conviveram umas com as outras. Assim como a sua avó não se transformou em sua mãe, que não se transformou em você, nossos ancestrais são apenas uma de muitas linhagens humanas. Muitas das outras espécies humanas não são nossas ancestrais, mas linhagens paralelas na árvore da vida. Visualizando as linhagens como galhos que partem de um mesmo tronco em uma grande árvore, temos uma noção mais próxima da realidade da evolução biológica. É por isso que a iconografia da escada é uma figura tão prejudicial para a divulgação científica, já que ela nos leva equivocadamente à pergunta: por que nós evoluímos e os chimpanzés não? Mas na verdade eles também mudaram muito desde o nosso ancestral comum. Se não foi assim que ficamos de pé, uma das características mais importantes da nossa evolução, como foi? Para nossa surpresa, nosso ancestral comum com os chimpanzés não era muito mais parecido com eles do que conosco, vivendo um hábito intermediário que ajuda a explicar nossas origens. O primeiro animal que conheceremos a fim de contar a história da nossa evolução recente é Ardipithecus. Esse gênero durou pelo menos 1.300.000 anos.
entre 5,7 e 4,4 milhões de anos atrás, fazendo deles muito longevos e bem-sucedidos no seu ambiente, as florestas africanas. Ele impressiona por ter uma estatura menor, mas proporções intermediárias entre as nossas e do nosso ancestral comum com os chimpanzés. No entanto, seu lugar na árvore genealógica dos hominíneos ainda é debatido. Ardipithecus viveu aproximadamente 2 milhões de anos depois da separação entre a linhagem dos chimpanzés e a nossa. E apesar dele ser um dos hominídeos mais antigos que são mais aparentados conosco do que com eles, Ardipithecus pode nos dizer muito sobre como vivia nosso ancestral comum com os chimpanzés. É possível que a linhagem que deu origem à nossa espécie tenha se originado dentro do gênero Ardipithecus, fazendo deles nossos ancestrais. Ou talvez seja um grupo irmão dos nossos ancestrais, cujos fósseis podem ser desconhecidos, evoluindo ao mesmo tempo, mas sem deixar descendentes. Por muito tempo achávamos que nosso bipedalismo havia sido uma adaptação para uma vida no chão das savanas, quando finalmente deixamos as árvores e nos aventuramos em terreno aberto. Isso teria nos deixado livres para carregar qualquer coisa com as nossas mãos, ao mesmo tempo em que nos dava uma visão privilegiada do território, para evitar predadores e outras ameaças. Mas Ardipithecus desbanca essa hipótese, já que ele tinha uma postura bípede muito bem estabelecida, ao mesmo tempo que tinha polegares opositores nos pés, uma adaptação para a vida arborícola. Sabemos disso porque a abertura no crânio onde passam os nervos para a coluna, o foramen magnum, estava posicionado para baixo, na base do crânio, e não para trás, como em outros primatas e mamíferos quadrúpedes, indicando que sua posição de descanso e a sua postura era muito semelhante à nossa. A existência de bípedes arborícolas foi uma surpresa para os paleoantropólogos, mas faz todo sentido do ponto de vista evolutivo e adaptativo. Parando para pensar, a caminhada bípede não é algo tão exclusivamente humano, já que outros hominídeos como chimpanzés e gorilas, assim como muitos outros símios, são capazes de sustentar a postura ereta e até se movimentar muito bem com ela. A questão é a frequência dessa postura, que nos nossos ancestrais se tornou muito maior e mais central para o nosso modo de vida. Ardipithecus se alimentava principalmente de vegetais, frutos e raízes, ocasionalmente comendo carne quando havia uma oportunidade, mas sendo principalmente presas e não caçadores. Esses animais tinham que se preocupar com leões, hienas, crocodilos, aves de rapina e dezenas de predadores que conviveram com eles na passagem entre o Mioceno e o Plioceno. Mas talvez o mais fascinante sobre Ardipithecus é que sua capacidade craniana é inferior à dos chimpanzés. Isso significa que a linhagem dos chimpanzés também teve um aumento do cérebro desde a nossa separação. Uma tendência que compartilhamos com eles, mas levamos até outro patamar. Isso nos surpreende porque durante muito tempo pressupomos, para satisfazer nosso ego, que a característica humana mais fundamental e que teria certamente levado a todas as outras na nossa evolução tivesse sido o aumento do nosso cérebro. Os primeiros pesquisadores que se debruçaram sobre a evolução humana pensavam que primeiro nossas cabeças tinham crescido e depois tínhamos ficado em pé, mas as evidências indicam que foi totalmente ao contrário. Na verdade, como prova Ardipithecus, ficamos de pé durante alguns milhões de anos antes de nossos cérebros sofrerem algum aumento significativo de tamanho, provando que a evolução não é linear e nem intencional. A primeira espécie de hominíneo que andou confortavelmente sobre seus dois pés a maior parte do seu tempo foi talvez o animal mais importante da história, Australopithecus. Eles viveram entre 4,5 e 1,2 milhões de anos atrás, por mais de 3 milhões de anos. Temos quase certeza que a nossa espécie descende de uma das espécies do gênero Australopithecus, sendo o Australopithecus afarensis um dos mais familiares para nós. Eles tinham uma postura muito semelhante à nossa, com uma coluna em S e um quadril curto, mas com uma estatura muito inferior, entre 1 metro e 1,40 m, com os machos sendo maiores do que as fêmeas. Em seus crânios, podemos perceber uma tendência de perda das características mais acentuadas e um aumento de tamanho em relação à capacidade craniana de um chimpanzé atual, cerca de 100 cm3 a mais em média, mas ainda 60% menores do que nossos cérebros. O aumento do cérebro é uma tarefa evolutiva muito desafiadora para qualquer animal,
já que ele é o órgão que proporcionalmente mais gasta energia. Mas para os mamíferos bípedes, esse desafio é literalmente um parto. Isso porque uma das adaptações anatômicas mais fundamentais para a postura bípede é o encurtamento do quadril, que também diminui o espaço em que um filhote com uma cabeça enorme pode passar. O bipedalismo fez do parto humano um dos mais desafiadores e potencialmente fatais do mundo animal. Diferente de nós, a maioria dos animais passa por partos relativamente tranquilos, com bebês que são muito pequenos em relação às mães. Nós, humanos, parimos bebês imensos, mas comparativamente prematuros em relação a outros mamíferos, uma consequência da interação entre o bipedalismo e nossas cabeçonas. Para dar à luz a bebês com cabeças tão grandes, foi necessário parir cada vez mais cedo, do ponto de vista do desenvolvimento embrionário. O tempo de gestação provavelmente continuou o mesmo, mas genes que atrasavam o nosso desenvolvimento estavam sendo selecionados em um processo chamado neotenia. A neotenia é a evolução da retenção de características infantis ou embrionárias, um processo absolutamente fundamental na nossa história. Isso explica, por exemplo, por que nos parecemos com chimpanzés filhotes, antes que os supercílios e arcadas dentárias protuberantes se desenvolvam nos adultos. Até mesmo as proporções da nossa boca, olhos e cabeça em relação ao corpo correspondem com estágios juvenis de outros símios. Isso pode explicar por que Australopithecus ficou com um rosto e uma cabeça mais parecida com a nossa assim que ficou de pé. Mas esse não era nem de longe o único desafio na vida do Australopithecus. Sua vida difícil ficou evidente desde o primeiríssimo fóssil encontrado da espécie, muito antes da famosa Lucy. Em 1924, 100 anos atrás, na África do Sul, foi descoberta a criança de Taung, um filhote de Australopithecus que tinha entre 3 e 4 anos de idade quando morreu, 2.800.000 anos atrás. Batizado de macaco do sul da África, o Australopithecus original. Incrivelmente, esse único crânio preserva um molde petrificado do cérebro desse filhote, um dos únicos conhecidos em nossa linhagem evolutiva mais recente. Indivíduos adultos já eram presas vulneráveis para uma diversidade de predadores. Filhotes, então, eram praticamente indefesos. O crânio da criança de Taung tem marcas de perfurações em seus olhos e na nuca, que sugerem que ela foi carregada até a caverna onde se preservou por uma ave de rapina gigante, talvez uma águia que a tenha tirado de seus pais e a predado. Essa é uma das muitas razões que levaram a maioria dos hominídeos a continuar na segurança das árvores e das florestas. Mas árvores e florestas eram ambientes que se tornavam cada vez mais esparsos e raros, na medida em que um clima mais frio e seco se instalava com o passar dos milênios. Enquanto as florestas se fragmentavam, as savanas e desertos se expandiam, tornando esses ambientes com recursos mais confiáveis e permanentes, claro, para aqueles que ousassem explorá-lo. Nossos ancestrais se lançaram para essa imensidão aberta das savanas africanas, um ambiente novo que os moldou a cada geração. Pelos últimos 7 milhões de anos, a África tem sido o lar de dezenas de espécies de hominíneos bípedes, sendo o Australopithecus um dos gêneros mais bem-sucedidos, diversos e duradouros. Pegadas encontradas na Tanzânia atribuídas a ele confirmam que pelo menos 3.700.000 anos atrás, eles já andavam muito bem sobre as duas pernas, a evidência direta mais antiga de bipedalismo. Nossos pés longos e arqueados são adaptados para fazer uma força que nos projeta para frente de forma eficiente, que não seria possível com um polegar opositor. Nas savanas, eles exploravam uma ampla gama de alimentos com sua dentição marcadamente onívora. Marcas de abrasão mostram que provavelmente eles comiam gramas, raízes, nozes, até mesmo carne ocasionalmente. Mas talvez o aspecto mais fascinante de Australopithecus seja sua tecnologia. Mesmo com cérebros relativamente pequenos em relação aos nossos, eles foram os prováveis autores de mais de 150 ferramentas encontradas em Lomweki, no Quênia, as ferramentas de pedra mais antigas conhecidas, com 3.300.000 anos. Elas eram simples e rudimentares, mas absolutamente intencionais e funcionais. Elas podem explicar cortes observados em ossos de diversos animais encontrados juntos aos ossos de Australopithecus na Etiópia. Isso significa que eles podem ter sido alguns dos primeiros hominídeos a fabricar ferramentas de pedras. Durante sua existência,
Australopithecus conviveu com diversos outros hominíneos. Sabemos que duas espécies de Australopithecus, Afarensis e Anamensis, conviveram por mais de 100 mil anos, entre 3,9 e 3,8 milhões de anos atrás. Há cerca de 2 milhões de anos, pelo menos 5 espécies de hominíneos viviam ao mesmo tempo, dentre os gêneros Australopithecus, Paranthropus e Homo. Curiosamente, do outro lado do mundo, no sudeste asiático, onde algumas espécies de hominíneos já haviam chegado, viveu o maior primata conhecido, Gigantopithecus. Com 3 metros de altura e meia tonelada, eles eram capazes de espantar mesmo os maiores predadores de seus ambientes. Ele provavelmente se parecia com um orangotango gigante que se alimentava de bambus, assim como os pandas fazem atualmente. Certamente algumas espécies de Australopithecus e Homo conviveram temporalmente com eles por alguns milhares ou até milhões de anos. Imaginar essas espécies se encontrando, interagindo e convivendo é um exercício arrepiante. É por isso que Australopithecus pode ser o gênero de hominídeo mais importante, tendo dado origem a 2 linhagens, a nossa e a que vamos conhecer agora. Cerca de 2 milhões e 500 mil anos atrás, na passagem para o Pleistoceno, a linhagem dos Australopithecíneos deu origem a 2 novas linhagens que se adaptaram de formas muito diferentes à recém-chegada Era do Gelo. Uma delas deu origem ao gênero Homo, a outra ao gênero Paranthropus, que significa ao lado do homem. Isso porque eles são um tipo de hominíneo que evoluiu ao mesmo tempo que os primeiros Homo, mas para um estilo de vida muito diferente, não sendo nossos ancestrais, mas nossos primos distantes, uma visão de um dos muitos caminhos que a nossa própria evolução poderia ter tomado. Eles tinham proporções e estaturas muito semelhantes aos Australopithecus, com até 1,50 m de altura e pesando cerca de 50 kg. Com dentes gigantes, um maxilar extremamente largo, um arco zigomático amplo e uma crista sagital, podemos perceber que seu crânio abrigava uma imensa musculatura de mastigação, deixando-o com um rosto redondo característico. Eles são diversas vezes chamados de Australopithecíneos robustos, e muitos pesquisadores duvidam que se trate de fato de um gênero novo, mas a maioria concorda que Paranthropus é diferente o suficiente para justificar sua classificação como um gênero novo de hominíneo. Análises de isótopos de carbono em seus esqueletos, combinados com estudos de microlesões em seus dentes, nos levam a concluir que Paranthropus pode ter sido o hominíneo que mais se alimentava de vegetação fibrosa, compondo quase 70% da sua dieta. Apesar de ser um recurso muito abundante, elas possuem pouquíssimas calorias, o que pode explicar a necessidade de musculaturas tão poderosas associadas à mastigação. Além disso, eles competiam com uma diversidade de animais herbívoros pelos mesmos recursos. Mas dessa forma, pelo menos, eles podiam minimizar a competição com outros 2 gêneros humanos da época, Australopithecus e Homo. Já que Paranthropus é significativamente mais raro do que outros hominíneos e nunca esteve sozinho nesse mundo, é difícil atribuir diretamente a ele a fabricação de ferramentas, que não significa que isso fosse impossível. Com uma capacidade craniana comparável à do seu ancestral, Australopithecus, ele certamente era pelo menos capaz de produzir ferramentas, mesmo que muito rudimentares. Por alguma razão, eles desaparecem do mundo cerca de 1 milhão de anos atrás, 200 mil anos depois do desaparecimento dos últimos Australopithecus, deixando apenas o gênero Homo no mundo para representar essa linhagem. As causas dessas extinções são desconhecidas e podem permanecer sendo um mistério eternamente. Sem eles, o mundo nunca mais foi o mesmo, mas nossa evolução estava apenas começando. Tradicionalmente, definimos os humanos, animais do gênero Homo, pelo andar bípede, capacidade de fazer ferramentas, de controlar o fogo e de falar. Os 2 últimos têm uma conexão curiosa e surpreendente, já que talvez sem o fogo não estaríamos aqui tagarelando hoje. Infelizmente, essas 2 características são difíceis de inferir através do registro fóssil, deixando poucas evidências sobre como e quando o fogo e a fala começaram. Mas eles começaram. A partir desse ponto, nossa evolução se torna profundamente biocultural. Isso porque aspectos da nossa cultura começaram a ser tão diferenciais para nossa sobrevivência
que se tornaram um dos grandes fatores da seleção natural. Fogueiras intencionais, até mesmo com ossos cortados e queimados, evidências diretas da manipulação do fogo e da tecnologia culinária, existem, mas são raras e só se tornaram frequentes no último meio milhão de anos. Sabemos que muito antes disso, nossos ancestrais e outras linhagens já faziam uso ocasional e oportunista do fogo, se aproveitando de incêndios naturais e mantendo o fogo pelo máximo de tempo possível. Isso é muito fundamental, porque o fogo é um grande aliado para superar o maior desafio da natureza, a economia de energia. Não só porque ele nos mantém aquecidos, mas principalmente porque ele começa o processo de digestão antes mesmo de comermos. O fogo quebra as cadeias mais longas do alimento, facilitando o trabalho do nosso corpo e aumentando em muito o aproveitamento energético daquilo que é ingerido. Cozinhando, tivemos a energia extra necessária para arcar com o crescimento do órgão mais caro de todo o organismo, o cérebro. É possível que sem o fogo, grande parte do nosso desenvolvimento cerebral fosse muito mais difícil. E com ele, uma série de ferramentas físicas e linguísticas que nos ajudaram a moldar o mundo ao nosso favor. Com a elaboração de ferramentas cortantes mais sofisticadas, estávamos passando lentamente de sermos presas para sermos predadores, com algumas espécies do nosso gênero sendo mais carnívoras do que outros hominíneos, mas sem jamais deixar de depender de vegetais na sua dieta. Nossa tendência não foi necessariamente na direção da carnivoria, e sim do generalismo, sendo capazes de adaptar nossas dietas ao que quer que o ambiente pudesse fornecer. Talvez uma das chaves da nossa sobrevivência e sucesso. Quando o gênero Homo surgiu, cerca de 2.500.000 anos atrás, não éramos tão diferentes dos australopitecos e parântropos com que convivemos por centenas de milênios. Mas para entender por que essas espécies coexistiram, precisamos entender como novas espécies podem aparecer. Geralmente, quando pensamos em evolução, pensamos no processo que chamamos de anagênese, em que uma espécie dá origem a outra. Mas também existem outras duas possibilidades. Uma espécie com duas populações divididas que dão origem a duas novas espécies, que chamamos de cladogênese, ou a anacladogênese, quando uma espécie dá origem a outra sem desaparecer, quando uma parte de sua população se isola e se adapta em outras condições ou outro modo de vida. Isso aconteceu muito dentre os hominíneos, já que eles viveram durante muito tempo e em áreas muito grandes, com muitas oportunidades para populações isoladas tomarem outros rumos evolutivos. É isso que explica a convivência de tantos gêneros de hominíneos durante o começo do Pleistoceno, já que para uma espécie surgir, não é necessário que outra desapareça. A espécie mais antiga do gênero Homo é Homo habilis, que significa humano habilidoso. Ele foi um pequeno humano de aproximadamente 1,30 m de altura, que não seria estranho para os australopitecos, mas com diferenças fundamentais que os tornam um de nós. Ele é um exemplo perfeito dos chamados, entre muitas aspas, fósseis transicionais, tão exigidos pelo criacionismo e cuja existência é negada. Na verdade, a evolução poderia ser inferida mesmo sem eles, já que ela não se baseia neles, mas numa imensa gama de evidências no mundo natural. Mas esses fósseis transicionais são a confirmação perfeita do imenso poder de previsão da evolução biológica enquanto teoria científica. Comparado aos australopitecíneos, Homo habilis era um construtor de ferramentas muito mais frequente e de forma sistematizada. Como o nome sugere, eles fabricavam as ferramentas da indústria olduvaiense, ferramentas afiadas que podem ter os ajudado a cortar alimentos e explorar carcaças. Mas eles provavelmente não faziam uso controlado e talvez sequer fizessem uso constante do fogo, já que não existem evidências diretas tão antigas do uso de fogueiras. Eles viveram entre 2.500.000 e 1.600.000 anos atrás, tendo durado cerca de 1.100.000 anos, na parte leste e possivelmente no sul da África. Eles estavam lá na transição entre o Plioceno e o Pleistoceno, um momento de resfriamento intenso no planeta, redução do nível do mar e drásticas reestruturações ecológicas que causaram um pulso de extinção que afetou principalmente a megafauna, os animais gigantes. Apesar de não nos vermos desse jeito, nós, humanos, somos megafauna. Em momentos de provação evolutiva, quando os ambientes mudam muito rápido, geralmente os animais mais generalistas, ou seja, menos especializados em apenas um modo de vida, quem herdam e repopulam os ecossistemas. Quando grande parte dos animais grandes se extinguem,
oportunidades ecológicas novas se abrem e a competição em certos nichos se atenua, fazendo da tragédia dos especialistas o bilhete de loteria premiado dos generalistas. Foi assim com os dinossauros, foi assim com os mamíferos, e em uma escala menor, nós também aproveitamos nossa chance. Nossa inteligência, dieta onívora e adaptabilidade foi o que nos permitiu sobreviver a tantas mudanças durante essa época. Era a nossa vez. É possível que por algum tempo, Homo habilis tenha sido a espécie mais inteligente e com a comunicação mais sofisticada do planeta Terra, já que ele é cerca de 500 mil anos mais antigo do que o Homo erectus, e tendo convivido principalmente com o pouco compreendido Homo rudolfensis e outros hominíneos não humanos. Muito antes da fala, já existiam as vocalizações, os gestos e os cliques. Mesmo que Homo habilis não pudesse falar como nós ou compreender conceitos abstratos, é certo que alguma comunicação eles praticavam, já que seria muito difícil ensinar as tecnologias para as novas gerações apenas através da observação e repetição. Mas muito mais importante do que o tamanho do cérebro e o número de neurônios é a sua organização. É possível que cérebros que consideramos pequenos fossem capazes de coisas impressionantes, como é o caso de habilis. Eles tinham braços longos e pernas mais curtas comparadas às nossas, sugerindo que talvez eles não fossem os melhores maratonistas de longas distâncias, mas seriam ótimos escaladores. Isso faz sentido, já que seu pequeno tamanho faria deles muito indefesos, e subir nas árvores pode ter sido uma saída usada muitas vezes por eles. Mas eles definitivamente não passavam mais suas vidas nas árvores. Durante seus últimos 600 mil anos no planeta, Homo habilis conviveu com uma provável espécie filha muito bem sucedida e duradoura, Homo erectus. Eles tinham um cérebro consideravelmente maior e um rosto mais reto, além de serem muito maiores, com 1,60 m a 1,80 m, e serem os primeiros Homo com proporções de braços e pernas e altura praticamente idênticas às nossas. Considerado por muitos o primeiro humano de fato, ele pode ter sido o primeiro a ter uma face mais familiar, com o nosso nariz caracteristicamente longo, adaptado para respirar ar seco. Ele aparece aproximadamente 2 milhões de anos atrás e tem suas últimas populações desaparecendo somente cerca de 100 mil anos atrás, tendo sido a única que conviveu temporalmente com todas as espécies do gênero Homo que já existiram, desde o Homo habilis até a nossa espécie. Isso porque ele muito provavelmente se originou de uma população de habilis e pode ter sido a espécie que deu origem a boa parte dos humanos mais modernos, uma grande ponte entre dois mundos. Não só ele ocupou uma grande extensão de tempo, como também de espaço. Ele foi o primeiro humano extremamente expansionista e adaptável, tendo saído da África há pelo menos 1.800.000 anos e ocupando o Oriente Médio e Ásia. Esses novos ambientes e novas interações e oportunidades ecológicas foram o terreno fértil para a evolução de diferentes subpopulações de erectus e novas espécies humanas. Seu espírito expansionista e sua longevidade são a chave para entender por que e como Homo erectus se tornou o ancestral de tantas espécies diferentes. Na verdade, em sua distribuição ampla, percebemos evidências da sua inteligência e engenhosidade. Sabemos que eles chegaram até mesmo a popular ilhas do Sudeste Asiático, que não poderiam ter sido alcançadas por terra em nenhum momento, o que significa que eles podem ter sido os primeiros navegadores, produzindo jangadas de madeira ou de bambu para viajar até novos territórios. Infelizmente, a madeira, diferente das ferramentas de pedra, apodrece e é de difícil preservação, tornando praticamente impossível conhecer seus usos por humanos antigos. Para alcançar esse nível de sofisticação tecnológica, algum tipo de comunicação altamente complexa teria que existir entre eles, suportada pelo seu cérebro relativamente grande, com cerca de 950 centímetros cúbicos, comparado ao nosso de 1.350 centímetros cúbicos. E para suportar esse cérebro capaz de tantas proezas, eles tiveram que se tornar ferramenteiros e cozinheiros. Isso é um tema complexo, porque os cérebros grandes aparecem muito antes das evidências mais seguras de fogo controlado. E ainda mais complicado porque suas estruturas ósseas não parecem ser compatíveis com a habilidade de fala moderna, o que não impediria que eles se comunicassem combinando sons e gestos. Mas a partir de 1 milhão de anos atrás, é provável que Homo erectus já soubesse controlar o fogo, que
que passou a ser um elemento indispensável da vida humana desde então. Essa hipótese é suportada também pela anatomia de sua face, com dentes pequenos que dificilmente suportariam uma vida inteira mastigando carne crua, além dos seus cérebros grandes. A vida de caçadores exige muito mais estratégia, cooperação e tecnologia, mas compensa pelo valor calórico e nutricional que a carne pode fornecer para toda uma família. Mas existem evidências de que eles estavam no cardápio dos grandes carnívoros africanos, como demonstra um topo de crânio perfurado por um felino, erroneamente atribuído por muito tempo a um Paranthropus. As machadinhas da indústria lítica acheulense são muito mais trabalhadas do que as antigas ferramentas olduvaienses, mostrando um lado criativo e planejador de Homo erectus. Essas ferramentas eram muito versáteis, resistentes, afiadas e precisas, sendo capazes, por exemplo, de separar o couro para produzir mantas e roupas rudimentares. Isso faz sentido, já que eles foram capazes de habitar alguns ambientes frios, um desafio imenso sem fogo e sem roupas. Além, é claro, de cortarem carne e retrabalharem a madeira e os ossos para produzir outros tipos de ferramentas. Talvez uma das espécies mais curiosas que se originaram de populações isoladas de Homo erectus habitaram a Ilha de Flores, na Indonésia. O chamado Homem de Flores, ou Homo floresiensis, é conhecido como o Hobbit, já que eles sofreram evolutivamente com um efeito chamado nanismo insular, quando animais grandes diminuem de tamanho isolados em ilhas, respondendo aos seus recursos mais limitados. Os adultos tinham cerca de 1 metro de altura, o tamanho de uma criança humana atual entre 5 a 6 anos. Eles viveram até muito recentemente, de 700 mil até 70 mil anos atrás, e foram uma das últimas espécies humanas a deixar o planeta antes de ficarmos sozinhos. Por mais que Homo erectus fosse muito inteligente, amplamente distribuído e bem-sucedido, é possível que as suas competências diferentes das nossas na comunicação tenham feito com que eles estruturassem seus conhecimentos de outra maneira, não construindo um mundo simbólico, reduzindo suas possibilidades tecnológicas. Cerca de 800 mil anos atrás isso mudou, quando uma população africana de erectus deu origem a uma nova linhagem de humanos, comumente chamados de Homo heidelbergensis. Esses foram os primeiros humanos com cérebros de tamanhos modernos, levemente menores, mas bastante próximos aos nossos, embora suas faces preservam características mais ancestrais, como os maxilares projetados e arcos superciliares protuberantes. A inteligência não é apenas uma medida de uma característica, como muitos acreditam. Ela é um conjunto de habilidades e sensibilidades muito diverso, muito complexo, e precisamos tomar muito cuidado ao dizermos que somos mais inteligentes do que outras espécies. Chimpanzés, por exemplo, têm uma memória visual de curto prazo capaz de espantar qualquer humano, e caso um humano tivesse essa habilidade, certamente seria tido como superdotado ou especial. O que podemos dizer é que nosso tipo de inteligência foi capaz de criar uma nova característica da natureza, uma propriedade emergente. A emergência é um dos fenômenos mais impressionantes da natureza. Ela acontece quando a soma das partes não explica o todo, uma nova coisa, muito mais complexa, que não pode ser entendida apenas observando suas partes. Uma formiga individual não está consciente da inteligência coletiva e da complexidade de um formigueiro, apesar dele ser uma propriedade emergente do comportamento de cada indivíduo em uma colônia. Da mesma maneira, cada célula do nosso cérebro não tem consciência e identidade, mas quando trabalham juntas, elas são capazes de gerar imagens, sons, memória, sensações, tudo o que somos. Nós sequer entendemos como isso acontece, e algo parecido começou a acontecer assim que os humanos aprenderam a falar. Assim que fomos capazes de criar conceitos abstratos, pensar sobre o passado e sobre o futuro, e reconhecemos nossa própria identidade e finitude, surgiram nossas instituições, crenças, paradigmas explicativos, toda a cultura e sensação de pertencimento cultural que nos permitiu transmitir conhecimentos geração após geração por dezenas de milhares de anos sem que ela se perdesse. Pode não parecer hoje, na era da informação, mas mais de 500 mil de anos atrás, quando esses humanos viveram, o empobrecimento cultural era uma questão de vida ou morte, e é possível que os saberes que envolviam a tecnologia e os modos de vida locais, quais plantas comer ou não, quais eram as medicinais, quando as manadas chegavam e como abater cada animal, fossem todos conhecimentos considerados sagrados, ou no mínimo extremamente preciosos. Sem a escrita, o saber só podia se transmitir na cultura oral,
o que talvez explique a seleção por hominíneos que pudessem se comunicar de forma cada vez mais sofisticada e específica. Essa nova cultura coletiva fez deles grandes inovadores, acelerando muito o passo da tecnologia em relação ao velho Homo erectus. Agora, seus instrumentos são tão complexos que muito dificilmente podiam ser ensinados apenas através da observação e repetição. Eles modificaram muito a indústria acheulense e passaram a produzir ferramentas que produziam ferramentas, uma evidência clara de pensamento criativo e planejamento. Uma das suas armas mais importantes eram as lanças de madeira com pontas de pedra, que podiam ser usadas para caçar animais grandes e até mesmo peixes, que passaram a fazer mais parte da dieta desses humanos. Homo erectus podia saber muito bem como manter o fogo aceso, como mostram evidências de fogueiras que queimaram por quase um mês, mas Heidelbergensis pode ter sido o primeiro a de fato dominar o fogo, aprendendo a produzi-lo com madeira, folhas secas e os tipos certos de rochas. Essa pode ter sido uma vantagem fundamental no seu processo evolutivo, permitindo que eles se defendessem do frio e dos predadores, e tornando sua alimentação mais energeticamente eficiente. Humanos nunca se tornaram totalmente carnívoros, sempre dependendo muito de uma imensa gama de vegetais na sua alimentação, mas percebemos que grande parte da tecnologia desse tempo estava focada na indústria da caça. Seus esforços estavam voltados para a produção de armas capazes de matar os maiores animais de seus ambientes. Talvez por vivermos em grupos maiores, fizesse mais sentido caçar um mamute do que 1000 coelhos. A anatomia dos nossos ombros e cintura escapular pode ter sido moldada pelo simples movimento de jogar. Pode parecer algo simples, mas nós, humanos, apesar de muito mais fracos, somos capazes de lançar objetos muito mais longe e com muito mais precisão do que chimpanzés, movimento que foi imprescindível em nossa jornada evolutiva. Isso porque, para animais com braços mais longos e pernas mais curtas, é muito difícil se manter equilibrado jogando algo com força, já que precisamos deslocar o nosso centro de massa, o que nos faz os melhores lançadores entre os grandes símios de longe, apesar de sermos os mais fracos fisicamente. Esse movimento aparentemente simples permitiu que nos tornássemos caçadores de animais muito maiores do que nós, mesmo sem os dentes, as garras e a força bruta para isso, inovando e matando à distância. Nós não sabemos exatamente quando e nem por que nossos pelos corporais ficaram mais finos. Curiosamente, eles não diminuíram de número. Um chimpanzé tem uma densidade de pelos parecida com a nossa, mas seus pelos são mais grossos do que os nossos. Logo, nós não necessariamente perdemos os pelos corporais, o que é curioso, porque geralmente mamíferos perdem os pelos em duas situações: quando ficam gigantes em lugares quentes ou quando vão para a água. Então por que nós não somos tão peludos quanto outros mamíferos do nosso tamanho? A resposta dessa pergunta levou a muitas hipóteses, algumas muito mais plausíveis do que as outras. Por exemplo, a hipótese do macaco aquático, em que nossos hábitos passaram a depender muito mais de rios de água doce e peixes, favorecendo humanos menos peludos por serem mais hidrodinâmicos, secarem mais rápido sem congelar e criassem menos fungos e infecções na pele com a umidade dos pelos. A hipótese de que humanos mais peludos se queimavam com mais facilidade, já que pelos e fogo não combinam. A hipótese de que em algum ponto nos tornamos caçadores que perseguiam suas presas até a exaustão, precisando suar muito e trocar calor rapidamente com o ambiente para manter o passo por tempo suficiente, coisa que pouquíssimos outros animais fazem, considerada por muitos a mais razoável, já que nós somos os únicos símios a usarem a perseguição persistente como técnica de caça. Por mais que sejamos mais devagares do que a maioria das nossas presas, nós temos muito mais resistência, justamente porque suar ajuda a refrescar o corpo de forma eficiente, coisa que pelos atrapalham. Existe também a hipótese de que nossas mantas e primeiras roupas de couro ajudaram a proliferar parasitas e doenças transmissíveis por elas, como os piolhos, e que humanos menos peludos tinham menos problemas com eles. Também sempre podemos culpar a seleção sexual, a ideia de que a preferência por parceiros menos peludos selecionou nossos corpos de peles expostas. Pode ser que nenhum deles ou todos eles tenham sido fatores para a redução dos nossos pelos corporais, mas acreditamos que a essa altura nós já tínhamos nos tornado macacos pelados e com cabelos longos e volumosos. Homo heidelbergensis é uma espécie muito debatida,
que pode até desaparecer no futuro, com seus indivíduos sendo realocados entre Homo bodoensis, Homo rhodesiensis e os primeiros neandertais. Isso porque espécies tão expansionistas e que duraram tanto tempo costumam ter tanta variação que fica difícil definir onde termina uma e começa outra. Quando uma espécie tem populações que vão desde o sul da África até o interior da Ásia, é difícil manter o fluxo genético entre essas populações, fazendo com que surjam naturalmente novos subgrupos e, com o tempo, novas espécies. Mas elas servem como recurso para se referir às linhagens do meio para o final do Pleistoceno, que descendem de erectus e deram origem a muitas espécies humanas, entre elas as duas últimas, nós e os neandertais. Homo neanderthalensis é a espécie humana extinta mais conhecida pelo público em geral e pela ciência. Infelizmente, por mais que eles sejam de longe os que mais temos registros fósseis, a imagem que as pessoas têm dos neandertais é de uma gente primitiva e corcunda, que viviam gritando com um porrete na mão. A realidade não podia ser mais diferente. Por muito tempo, neandertais foram tão ou mais sofisticados tecnológica e culturalmente do que os sapiens. Acreditamos que os neandertais tenham se originado de uma população heidelbergensis europeia, cerca de 350 mil anos atrás, se adaptando para a vida nos ambientes mais gelados e desafiadores que os seres humanos já haviam enfrentado até então. Os neandertais ficaram famosos por terem sido a primeira espécie humana extinta descrita pela ciência, nomeados em referência ao Vale de Neander, na Alemanha. Nesse tempo, a ciência extremamente eurocêntrica achou muito conveniente que o tal elo perdido entre humanos e outros símios fosse europeu, assumindo que os humanos teriam se originado e evoluído na Europa, quando se buscavam motivos para justificar a escravidão dos povos negros e indígenas no mundo colonial. A ideia de que a humanidade teria se originado na África seria inconcebível para esses primeiros, entre aspas, paleoantropólogos. Eles quase foram nomeados Homo estúpidos, tamanho era o desconhecimento dos pesquisadores da época. Hoje, descobertas incríveis como o esqueleto de Shanidar I, do Iraque, um indivíduo severamente debilitado, cego de um olho, intencionalmente amputado e provavelmente com danos cerebrais causados por uma fratura craniana, mostram que eles tinham redes de cuidado e eram capazes de empatia e compaixão, já que esse indivíduo jamais seria capaz de viver sozinho por tanto tempo na natureza. A precisão da amputação e o fato de que ele viveu muito tempo amputado também é uma evidência de uma série de conhecimentos médicos. Neandertais tinham ossos largos, corpos atarracados, baixos e extremamente musculosos, com um formato de barril. Por mais que fossem mais baixos, eles eram maiores do que nós por serem mais pesados. Seus cérebros eram significativamente maiores do que os nossos, em valores absolutos. Seus crânios eram baixos, mas alongados, com um formato de bola de futebol americano, o hominídeo com o maior cérebro que já existiu. Isso significa que eles eram mais inteligentes do que nós? Não exatamente. Porque para cérebros, tamanho não é tudo. Eles certamente tinham uma inteligência comparável com a nossa, embora ela pudesse ser muito diferente. Sabemos que eles podiam falar, faziam adornos artísticos, instrumentos musicais, enterravam seus mortos ritualisticamente, controlavam muito bem o fogo e eram grandes caçadores e açougueiros. Mas a maior evidência de que essa gente do gelo era muito familiar para nós está no nosso DNA. Felizmente, somos capazes de extrair DNA dos fósseis de neandertais mais recentes, o que nos permitiu comparar seus códigos genéticos com os nossos. Com isso, percebemos que cerca de 3% do nosso DNA é de origem neandertal, mas não são todos os humanos que possuem genes neandertais. Algumas etnias subsaarianas que ficaram na África todo esse tempo não possuem essa contribuição. Todas as outras etnias humanas descendem de sapiens que conviveram e até mesmo cruzaram com os neandertais no seu caminho para fora da África, já que eles ocupavam toda a Europa, Oriente Médio e parte do interior da Ásia. Se não fôssemos capazes de nos comunicarmos, não teríamos nos relacionado com eles, trocando experiências e adquirindo seus genes mais adaptados para esses novos ambientes, muito diferentes para os nossos ancestrais sapiens tropicais do leste da África. O intercâmbio cultural e genético entre sapiens e neandertais foi tão intenso e produtivo que pode ter influenciado na sua extinção. Suas populações podem ter sido lentamente diluídas nas nossas, até que não houvesse mais distinção entre neandertais e sapiens. 40 mil anos atrás, desaparecem os últimos vestígios reconhecidamente neandertais, mas sabemos que esses cruzamentos aconteceram durante dezenas de milhares de anos.
Nós surgimos no leste da África, de alguma espécie humana que habitava a região, seja alguma subpopulação de erectus, heidelbergenses ou talvez até alguma ainda não desenterrada. Nossos ancestrais diretos são incertos, mas análises genéticas indicam que nosso ancestral comum com os neandertais viveu entre 900 mil e 1 milhão de anos atrás, mais de meio milhão de anos antes do surgimento da nossa espécie. Tempo suficiente para a evolução de várias linhagens que nos confundem no meio desses dois grandes caminhos em direção aos neandertais e aos sapiens. Nossa espécie é caracterizada por um crânio alto e globular em relação ao dos neandertais, uma testa praticamente lisa e mais verticalizada, sem as grandes arcadas superciliares, bocas e maxilares pequenos e um queixo, coisa que nenhuma outra espécie humana tem. Somos também os humanos mais altos, mas não somos fortes e musculosos como os neandertais. Os primeiros humanos tinham a pele negra, corpos esguios e altos e pouca diferença de tamanho entre machos e fêmeas em comparação com outros hominíneos. As muitas etnias que existem hoje são o resultado de populações que migraram e se isolaram, muitas vezes cruzando com outras espécies humanas e se adaptando a novos ambientes. 40 mil anos atrás, com a partida dos neandertais, a nossa espécie se tornou a última humanidade viva. Pela primeira vez na história, o mundo tinha apenas um hominíneo, o Homo sapiens. Em nossos 230 mil anos de existência, convivemos temporalmente com os erectus, heidelbergenses, neandertais, denisovanos, floresienses, entre outras espécies que talvez nem conheçamos mais. Nossa grande hibridização foi com os neandertais, mas certamente trocamos genes com muitas outras espécies humanas. Nossa árvore genealógica muitas vezes pode se parecer com uma teia. Esses cruzamentos entre espécies aparentadas podem criar novas linhagens que tornam a nossa evolução tão confusa. Se isso é verdade para nós, certamente também é para muitos outros hominíneos. Mas talvez nós sejamos mais acolhedores e menos violentos do que outros humanos, que nos permitiria formar grupos maiores e mais bem estabelecidos. Por mais que hoje tenhamos uma péssima imagem de nós mesmos enquanto grandes destruidores violentos, pode ser que nós sejamos os humanos mais tranquilos. A habilidade de confiar em outros membros de seus grupos, a empatia e a compaixão podem ter sido uma importante estratégia de sobrevivência. Grupos mais violentos tendem a se isolar, viver menos e empobrecer culturalmente, sem a contribuição da coletividade. Isso foi o que levou a nossa maior habilidade até patamares inimagináveis, a construção de nicho. Muitos animais alteram a paisagem para criar ambientes favoráveis à sua sobrevivência. Alguns de forma mais óbvia, como os castores que constroem represas ou os elefantes que derrubam árvores. Eles são engenheiros de ecossistemas. Por mais que esses construtores de nichos possam aprender observando, muito desse comportamento se deve ao instinto. No nosso caso, é diferente. Nós construímos casas, cidades, nações, instituições globais, complexos agrícolas e industriais para tornar nossas vidas mais confortáveis. Mas um ser humano sozinho seria incapaz de construir uma civilização. Nossa construção de nicho tem um grande aparato linguístico, histórico, social, político e econômico que nenhum outro animal possui. A escala das nossas alterações foi tão grande que desbloqueou uma nova habilidade, a terraformação, a capacidade de uma espécie de alterar o clima e o cenário global do planeta Terra, dessa vez consciente e planejadamente. Nossa linhagem não tem o maior cérebro, mas é a que tem o córtex pré-frontal mais bem desenvolvido, a área relacionada ao lúdico e ao abstrato. Essa nossa veia psicodélica e artística, e esse nosso apego ao simbólico, pode ter sido o que permitiu a construção de instituições e doutrinas que levassem nossa produção tecnológica e nossos paradigmas explicativos para outro nível. Entre 150 e 70 mil anos atrás, artefatos artísticos e pinturas rupestres começam a explodir em quantidade e diversidade, sinal de que a tecnologia estava passando por uma forte aceleração, assim como o mundo cultural dos seres humanos. Objetos interpretados como bonecos e figuras religiosas se tornam comuns. Começamos a navegar com eficiência para povoar as milhares de ilhas no Pacífico e passamos a contar histórias nas paredes, deixando nossa marca para gerações vindouras. Nos últimos 30 mil anos, fizemos uma amizade improvável com uma espécie de predador com o qual competíamos, os lobos cinzentos. Os lobos que se associaram às populações humanas se tornaram nossos cachorros, que têm nos acompanhado pelo mundo inteiro desde então. Com eles, nos tornamos caçadores ainda mais eficientes e pudemos expandir nossas populações, mas ainda muito dependentes dos ciclos migratórios dos grandes animais, o que nos impedia de nos estabelecermos em um lugar só,
embora acampamentos provisórios e semi-permanentes já fossem feitos até mesmo usando ossos de mamutes para a construção de templos e tendas cobertas com couro. A última fronteira para os seres humanos foi o continente americano, onde muitas populações podem ter chegado a partir da Ásia, quando havia uma ponte de terra na região hoje chamada de Beríngia, durante a Era do Gelo. Esse não era um ambiente fácil de viver e atravessar, o que pode explicar a relativa demora dos seres humanos para fazer esse caminho. Mas a partir de 30 mil anos atrás começamos a chegar, e 15 mil anos atrás já havíamos nos estabelecido permanentemente em todo o continente. É por isso que as etnias originárias brasileiras e sul-americanas compartilham traços com os povos asiáticos, com olhos puxados, cabelos pretos e lisos e poucos pelos no corpo. Essas populações permaneceram isoladas até cerca de 500 anos atrás, com o início da colonização, e o massacre de mais de 10 milhões de indígenas que ocorreu nos 300 anos seguintes, vítimas de doenças e da expansão colonial. Muitas delas resistem até hoje, com vários graus de integração ao mundo moderno, com estimativas de que existem mais de 100 comunidades na Amazônia não contatadas pelo mundo exterior. Pessoas cujas línguas e cultura desconhecemos totalmente, vivendo da floresta sem saber tudo o que acontece no mundo aqui fora. A história humana na América do Sul é absolutamente fascinante, embora não aprendamos nada sobre ela na escola antes desses últimos 500 anos. Luzia é conhecida como a primeira brasileira, com cerca de 12 mil anos de idade. Ela é o fóssil humano mais antigo conhecido da América do Sul, mas temos muitas razões para imaginar que chegamos aqui muito antes, como por exemplo, ossos superficiais da pele de preguiças gigantes chamados osteodermes, que mostram marcas de perfurações e polimento, que podem ter sido feitas por humanos, provavelmente fazendo acessórios como pingentes, mais de 25 mil anos atrás, em Santa Helena, próxima de Cuiabá. Algumas populações americanas chegaram a se tornar extremamente desenvolvidas, ricas e prolíficas, como os maias, astecas e incas, que tinham uma das astronomias mais avançadas do planeta Terra e arquiteturas deslumbrantes e grandiosas. Mas também os povos do tronco tupi, que formaram nações muito bem-sucedidas e profundamente integradas ao seu território, onde hoje é o Brasil. Mas muito antes disso, cerca de 12 mil anos atrás, termina o Pleistoceno e começa o Holoceno, o período interglacial que vivemos hoje. Nesses tempos, não deixamos de estar em uma glaciação, já que os dois polos da Terra ainda estão congelados, mas estamos em um tipo de verão glacial mais quente e mais úmido. Entre 10 a 12 mil anos atrás foi um tempo crucial de muitas mudanças para os seres humanos, porque é quando grande parte da megafauna que caçávamos se extinguiu e começamos a plantar e colher, nos estabelecendo nas margens férteis de rios no Oriente Médio. A invenção da agricultura e da pecuária levou aos primeiros assentamentos e primeiras cidades, como Jericó, que tem ruínas com cerca de 10 mil anos de idade. Logo, cidades foram se espalhando e grandes civilizações surgindo. Uma das primeiras formas de escrita foi a cuneiforme, em tábuas de argila, na antiga Mesopotâmia, com vários usos, algumas organizando e registrando trocas comerciais e outros contando a epopeia de Gilgamesh, o velho que rejuvenescia, provavelmente o texto mais antigo do mundo. De lá para cá, a história da nossa evolução se desenrolou muito mais no plano cultural do que no biológico. Hoje, somos mais de 8 bilhões de humanos de uma única espécie, que nunca dependemos tanto uns dos outros para viver em um mundo que nunca mudou tão rápido. As mudanças que promovemos no planeta Terra para tornar nossas vidas mais confortáveis não só provocaram uma nova extinção em massa no planeta, como não beneficiaram nem de longe a todos, deixando uma grande periferia global privada dos benefícios desse grande modelo de produção. Nós chegamos a um ponto crucial em nossa evolução, em que somos capazes de terraformar nosso próprio mundo, interferindo nele em escala planetária. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Levou 230 mil anos para que a população da nossa espécie chegasse a 1 bilhão, mas chegamos no 8º bilhão em menos de 200 anos. O futuro da nossa espécie parece mais incerto do que nunca, mas infelizmente, temos vivido uma onda de pessimismo em relação a ele. Muitos acreditam que um futuro em que nossas armas nucleares e mudanças climáticas nos extinguem é muito mais provável que um futuro em que a humanidade habite vários planetas pelo universo de forma sustentável e pacífica. A verdade é que temos constantemente testado os nossos limites tecnológicos enquanto espécie,
e parecemos estar muito longe de alcançá-lo. Em menos de 60 anos inventamos o avião e levamos humanos à lua e voltamos em segurança. Toda a internet e a cultura dos aparelhos móveis eram muito rudimentares só 30 anos atrás. Nosso potencial é ilimitado e a nossa inteligência é uma propriedade que pode beneficiar a vida na Terra como um todo, garantindo sua permanência contra ameaças como asteroides que agora podemos desviar. Nenhuma espécie no tempo dos dinossauros foi capaz de prever e muito menos prevenir a queda do asteroide. Eles estavam indefesos. Nós não. Nós podemos ser uma das primeiras espécies com esse tipo de inteligência em todo o universo, que ainda é muito novo. Pelos primeiros bilhões de anos do universo, ele era muito gasoso e pouco metálico, com uma proporção muito baixa dos elementos mais pesados necessários para a vida. Isso significa que podemos ter chegado cedo nessa festa, que talvez o pico do número de espécies inteligentes e comunicativas ainda esteja dezenas ou centenas de bilhões de anos no futuro. Se pudermos sobreviver em outros planetas, quando o Sol explodir, como estaremos até lá? Seremos nós, os alienígenas hiperavançados, a saudar espécies menos desenvolvidas em um futuro profundamente distante? O que fazemos hoje afeta esse futuro. Mas independente de quanto tempo passar, sempre poderemos voltar no tempo para aprender com as nossas origens humildes nas savanas africanas, em um tempo em que nós não estávamos sozinhos. Para conhecer mais do passado do nosso planeta, eu tenho duas sugestões. Você pode se tornar membro do canal e assistir o curso Evolução, Terra e Tempo, aulas de temas-chave muito úteis para vestibulares que eu organizei para entender melhor a evolução biológica e a história natural. Ou você pode conhecer a nossa biblioteca de sugestões de livros no nosso site, onde eu separei livros como o que inspirou esse documentário, Neandertal, Nosso Irmão. Comprando pelo nosso link na descrição, você fortalece o nosso projeto. Agradeço ao pesquisador paleoantropólogo Gabriel Rocha pela revisão e consultoria. Para mais conteúdos de evolução humana, sigam-o em @paleorocha. Muito obrigado por acompanhar até o fim. Se inscreva, compartilhe com os amigos e tenha uma ótima vida.